no seu ponto de vista, como a tecnologia pode ser uma aliada no processo educacional e como ela também pode ser uma possível ameaça aos valores humanos? Para a minha geração, isto é, para pessoas que têm minha idade de 70 anos, o filme definitivo sobre isso foi 2001, Uma Odisseia no Espaço. Né? Portanto, quando o Arthur Clarke escreveu o livro, depois o Stanley Kubrick fez o filme... Do HAL 9000, né? Isso, do HAL. É uma das coisas mais assustadoras na minha memória. A única coisa que me dá pesadelo são duas. O meu time, o Santos, ficar na área de rebaixamento e ser capaz de cair. A segunda é lembrar da voz do computador, dizendo logo cedo, assim que os astronautas chegavam, "Good morning, Dave." Maravilhoso. Isso é genial, só que é assustador. Porque o problema é que hoje a gente diz que a tecnologia faz só o que a gente manda. A minha questão é que quando eles não obedecerem, mesmo que o Asimov, na obra sobre o robô, tenha colocado as 3 leis da robótica que entre elas impedem, né, que o robô faça mal a um humano, a gente não tem todo o controle. Por E isso, boa parte dos livros deles é sobre essas leis sendo burladas, né? No campo da educação escolar, a tecnologia pode ser uma aliada em várias situações, quanto à agregação de material, a oferta de um arsenal de conhecimento, um inventário daquilo que eu preciso saber. Um chatbot, ele me ajuda imensamente a fazer algumas coisas. Ele agrega informação, mas eu preciso ter critério. Outro dia, Pedro, né, Cortella, que ele e eu temos um podcast também, e aí ele resolveu fazendo uma experiência, ele trouxe um computador para a gente conversar sobre inteligência artificial e ele digitou, né, um prompt para o computador que era, para um chatbot, escreva uma palestra ao modo Cortella. Demorou 12 segundos para vir um texto que em tese era ao meu modo. Era ao meu modo, mas não era eu. Havia uma série de equívocos, mas havia um nível de acerto maior do que o número de equívocos. Como na sequência a gente aprendeu a melhorar a pergunta, ele foi ficando melhor no tipo de resposta. Até aí é uma ferramenta que você pode dizer divertida, serve para a gente checar, né, para ver até onde eu sei caminhar com essas coisas, mas economiza tempo. Esse é o lado bom. A tecnologia como ferramenta de apoio, há um lado negativo, que é ela substituir algumas habilidades da inteligência que vão me prejudicar por falta de uso. É como uma estrutura muscular. Eu tenho 70 anos e eu tenho que fazer uma coisa que eu não gosto, que é musculação 3 vezes por semana. Eu acho até, né, é uma negação de uma das leis de Newton, que lembra que a inércia, todo o corpo, em tese, se eu inverter, tende ao repouso, a menos que haja um movimento, né, em direção contrária. Mas eu tenho que fazer. O que é que isso significa? Que também acontece isso em relação a uma das nossas habilidades. Por exemplo, uma parte das escolas não ensina mais letra cursiva, porque hoje as crianças se habituaram ou de fazê-lo, né, com a chamada letra de forma, né, ou a letra capitular, ou ela vai lê-lo desse modo. No entanto, isso não significa que a gente vai perder a habilidade de escrever em letra cursiva? Bom, precisa ver se é relevante essa habilidade. A gente perdeu a habilidade de acender vela nos postes à noite na hora de dormir, né? O maior susto que eu tomei quando eu cheguei na cidade de São Paulo, em 1967, eu tinha 13 anos de idade, cheguei com a família para morar, foi entrar um dia num prédio em que o elevador não tinha ninguém para fazê-lo subir e descer. Pode parecer estranho para quem nos ouve que está agora, em 2023. Mas eu estava habituado que o movimento de um veículo como aquele era feito com alguém fazendo com que ele subisse e descesse. Ora, esse espanto é o mesmo espanto que meu avô Héctor teve a primeira vez que indo a Londrina, cidade onde nasci, né, ele viu um aparelho de TV, ele nunca tinha visto, e viu ligado. E qual foi o passo dele? Ele foi se aproximando da TV porque havia ali uma dissintonia. As pessoas que apareciam na tela estavam pequenininhas, mas a voz era de alguém fora da TV. Né? Portanto, não batia figura e fundo. A voz era uma voz como essa que eu estou usando e a imagem não era. Ele chegou, passou a mão de leve na tela da TV, na imagem, para ver se ele sensibilidade tinha daquilo. Afastou-se de isso é coisa do demônio, disse em italiano. Ora, que coisa interessante quando a gente imagina que a tecnologia ela pode ser, de fato, uma ferramenta de liberdade coletiva, ou ela pode não sê-lo.
A decisão está na nossa mão no momento. Se nós outorgarmos, né, esse tipo de poder ético, porque até o momento a diferença entre mim e a inteligência artificial é que eu tenho compromisso com a verdade. No momento. Eu tenho critérios éticos, se isso é certo ou errado. Como a noção de ética ela é uma noção, no momento, humana, evidentemente que uma inteligência artificial ou uma tecnologia não se decidirá por si. As bombas em Hiroshima e Nagasaki não saltaram dos aviões e disseram, vamos pegar essa turma. Claro que não. Né? Elas foram ali colocadas. Você diz, não, mas ela nunca será a tecnologia independentemente do humano. Não temos tanta certeza dessas coisas. Até 2020 a gente nem imaginava que teria vivido os 3 anos que vieram na sequência. A nossa presciência ela é muito limitada. Por isso eu não tenho, em relação a essa tecnologia, nenhuma concepção de aderência triunfalista, mas também não tenho uma percepção catastrofista. Dependerá do rumo que a gente vai dar. Até o momento, para surpresa coletiva, nós estamos só brincando com isso. É um jogo. E por falar em jogo, essa pergunta daqui foi escrita pelo ChatGPT pro Cortella. Ah, que bom. Foi um pedido do querido chat. Do próprio chat. Ele fez. Uma das coisas que os chats querem é provar a si mesmos. Né, e ver, inclusive, se o que eles estão fazendo, né, se aquilo pode ser algo que dará mais poder ou não. A pessoa que melhor escreveu sobre isso foi o alemão Goethe. Ele fez um poema clássico chamado Aprendiz de Feiticeiro. Esse poema foi um dia transformado em desenho animado pelo Walt Disney no filme Fantasia. Quando o Mickey, a personagem ali, o feiticeiro, sai e diz que é para ele lavar e limpar o castelo. E ele pega a varinha do feiticeiro, do mago, e faz com que vassouras, baldes, funcionem por si mesmos e inunda tudo. Goethe entendia alguma coisa dessa coisa. E a minha avó Rosária também. Tudo que não souber desligar, não ligue. Esse que você acabou de assistir foi um corte do podcast com o Cortella. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E usa o cupom MHM12 para 12% de desconto nas suas compras na Insider. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.